A imunoterapia, um tratamento efetuado através de vacinação, é uma ferramenta eficaz no controlo de alergias, principalmente as alergias respiratórias. Temos connosco hoje a doutora Ana Teresa Silva, imunoalergologista no Hospital Soeirade, em Torres Vedras, e no Grupo Joaquim Chaves Saúde, que nos vai falar sobre esta terapêutica e também as principais recomendações para este período pandémico. Olá, doutora Ana Teresa, muito obrigada desde já por se ter disponibilizado a fazer aqui esta entrevista connosco, mas iríamos começar talvez por uma breve contextualização e a pergunta que lhe coloco é: em que consiste a imunoterapia? Obrigada, antes de mais, pelo vosso convite também. Quando nós falamos de imunoterapia ou de vacinas antialérgicas, estamos a falar exatamente do mesmo tipo de tratamento. São tratamentos maioritariamente utilizados para doentes com patologias alérgicas respiratórias, por exemplo, a rinite alérgica, a conjuntivite alérgica, que são extremamente frequentes, e também a asma alérgica. Todas elas podem existir na mesma pessoa. Então, podemos dizer, por exemplo, que a rinite alérgica, numa intensidade já de sintomas moderada a grave, é a doença modelo para a utilização deste tipo de tratamentos. São os tratamentos não exclusivos, mas complementares aos tratamentos que normalmente as pessoas já fazem e que compram habitualmente na farmácia. São muito conhecidos os antialérgicos, antihistamínicos, em xarope, comprimidos, os inaladores, mas estes tratamentos, apesar de serem extraordinariamente eficazes, têm um tempo de vida curto, o que faz com que, se a pessoa para esse tipo de tratamento, os sintomas retomam à sua fase original e, portanto, é sempre uma necessidade da pessoa fazer tratamentos a muito longo prazo para conseguir o controle dos seus sintomas. A vacina tem um propósito e um objetivo bastante diferente, é conseguir modelar o sistema imunitário da pessoa por forma a conseguir que os efeitos sejam mais duradouros a longo prazo. E doutora, a imunoterapia é um tratamento eficaz para todos os doentes que sofrem de alergias? A principal vantagem é exatamente o efeito a longo prazo. E vou então talvez passar a explicar um pouco como é que se consegue este efeito. Estas vacinas são produzidas especificamente e nominalmente para cada pessoa. É função do médico identificar exatamente quais são as alergias ou as substâncias para as quais as pessoas são mais sensíveis, e a vacina é, em consequência, montada com essas proteínas específicas para cada doente. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pode ser alérgica a pólenes, a um ou a vários, pode ser alérgica a ácaros, a uma espécie ou a diferentes espécies de ácaros, e a vacina tem que ser tão específica por forma a cobrir as alergias que cada pessoa tem. E essa é a garantia também para a efetividade deste tratamento. As vacinas podem ser administradas ou de forma injetável, que são as mais antigas, as mais tradicionais, e por isso também daqui o sinónimo à vacina, porque é um tratamento injetável, e é pela repetição da administração destas proteínas numa quantidade estudada que faz com que o sistema imunitário vá ganhando tolerância a estas substâncias. Há outra opção também de fazer em gotas sublinguais, nesse caso é o doente que aplica as gotas todos os dias em casa, e ao longo de vários meses, portanto a partir dos primeiros 4, 6 meses já se notam muito efeitos terapêuticos, e ao final de um curso completo de tratamento, o tratamento pode demorar no mínimo 36 meses, ou deve demorar no mínimo 36 meses, ao final desse tempo o doente pode interromper o tratamento de imunoterapia e os efeitos permanecem. Portanto, da parte do doente, que isto é o mais importante, a pessoa vai notando as suas melhorias, os sintomas vão progressivamente diminuindo, as pessoas vão precisando tomar menos medicação desta habitual da farmácia, e estes dois fatores em conjunto contribuem muito para a qualidade de vida do doente. E doutora, agora o que lhe iria perguntar era de que forma é que este período pandémico então afetou a vida dos doentes que sofrem com alergias. Quais é que foram os principais obstáculos? Ok. Este tratamento, e fruto de ser um tratamento demorado no tempo, já representava há muitos anos um desafio da parte dos médicos imunoalergologistas no trabalho com os seus doentes. E, portanto, não é um tratamento difícil de aplicar, quer seja a aplicação de gotas ou a administração de pequenas doses de injeção. O grande desafio é o prolongar do tratamento e conseguir que um doente que inicia um tratamento permaneça e o complete, para ter, de facto, os seus efeitos maximizados. Agora, com o tempo da pandemia, este desafio está um pouco acrescido,
porque temos que de alguma forma estar ainda um pouco mais próximos dos doentes, ouvir os nossos doentes e perceber de alguma forma como é que podemos ir de encontro ao seu encontro, por forma a não interromper, não interromper os seus tratamentos. E por fim, doutora, quais é que são as recomendações que deixa aos doentes que estão ou que pretendem então iniciar este tratamento? Bom, eu então talvez respondesse pela experiência que foi este ano, que já passámos um ano completo de pandemia, e como é que foi a minha articulação com os doentes no sentido de permitir e ajudar aqueles que continuassem a fazer os seus tratamentos que já tinham iniciado. Então, de alguma forma, uma das formas mais práticas foi tentar espaçar as doses de administração, estamos a falar agora em relação às doses injetáveis, no período máximo que a produção dos laboratórios recomendam. E, portanto, espaçar as doses até de 6 em 6 semanas, portanto, significa que o doente fizesse a vacina de mês e meio a mês e meio, já ajudava um pouco a diminuir as deslocações. Mas depois cada caso individualmente foi trabalhado. Por exemplo, um desafio era se um doente estava infectado, não poderia fazer a dose, essa dose era adiada, mesmo que estivesse programada para a 6ª semana. Há formas, portanto, este tratamento é essencialmente muito flexível e temos sempre formas de ajustar a dose e de compensar as doses. Outra situação, em alguns doentes que preferissem ou que tivessem alguma ansiedade ou tivessem mais dificuldade em deslocar-se ao serviço de saúde, alterar temporariamente de uma terapêutica injetável para um tratamento sublingual, também fizemos isso em alguns casos. Provavelmente os pais são mais sensíveis, por exemplo, em relação às crianças a essa possibilidade e assumem a responsabilidade também de aplicar a dose e portanto, é uma garantia também de que o doente não se vai esquecer. Exato. Outra possibilidade, em alguns doentes ou que estão um pouco mais longe ou que quiseram fazer uns confinamentos um pouco mais longe de casa, de poder fazer num serviço de enfermagem com uma guia terapêutica específica. Bom, portanto, na prática, o grande objetivo ao trabalhar com os nossos doentes é manter o tratamento e não comprometer quer o esforço, o investimento que os doentes fizeram até agora e os resultados que já conseguiram conquistar. Bom, desta forma, e apesar de tudo, ao longo do ano conseguimos iniciar alguns tratamentos e isso foi muito fácil. Obrigada, doutora Ana Teresa. Tenho a certeza que estas recomendações vão ser bastante úteis para todos os doentes que sofram desta patologia. Até breve.